Esperar o pessoal chegar um pouco. Beleza. Pessoal que já foi entrando aí, já vai chamando os amigos. Manda a setinha aí para pelo menos 5 pessoas, hein? Arthurzão entrou. Arthur tá devendo uma live também e um vídeo. Bastante gente lá da fé, hein, Vitor? Pois é, então, você vê, tá a família em peso aí também, já tô vendo. Tem uns Entraram parceiros de já? profissão aí também. O pessoal tá entrando Então aí para bora lá pra acompanhar. gente não... Pessoal, já vai aproveitando os comentários para deixar a pergunta ou qualquer tema que vocês queiram que a gente fale, ou se alguma coisa não tiver ficado muito clara, já deixa aí. Quero agradecer o Vitor aqui, à frente de todo mundo, pela participação, por ter aceitado o convite. A minha história com o Vitor é engraçado porque, por coincidência, a gente estudou na mesma escola de colegial. Quando eu estava entrando, ele já estava saindo. E eu lembro que eu fui pedir dica para ele, para saber como que entrava na faculdade. Depois a gente estudou na mesma faculdade, que foi na USP, no mesmo curso. Depois de alguns anos formados, tanto ele quanto eu, aqui estamos. Vitor, se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece. Tem bastante gente Ô, entrando. ô Renan, brigadão aí pelo convite. Acho legal que vai ser uma experiência para a gente trocar aqui, né? Geralmente um universo muito paralelo entre investimentos e imóveis, né? Hoje no Brasil muita gente gosta de fazer isso. E um prazer aí ter te conhecido, né? A gente estava conversando isso hoje, né? De como a gente se conheceu e ao longo foi mantendo esse contato aí, né? Se acompanhando de longe, mas ambos com bastante sucesso e eficiência aí no setor que seguiu, né? É verdade. E só para contar um pouquinho da minha história, eu desde a faculdade, né? Eu já tinha entrado no setor da construção civil e durante 4 anos atuei na área financeira do setor. Né? Trabalhei em duas grandes construtoras aqui em Ribeirão, até ser coordenador financeiro. E depois de um tempo, achei que meu perfil fosse um pouco mais dinâmico e tentei me aventurar na área comercial. E foi uma área que eu Uhum. gostei muito, me apaixonei e aos poucos fui adaptando a jornada, até hoje me tornar de fato um corretor de imóveis, uma pessoa que é especializada em dois principais nichos, né? Um nicho comercial de investimentos. Eu atuo com um grupo de investidores e fundos de investimentos em imóveis comerciais, em grandes avenidas, a gente chama de Big Box, né, Big Box de varejo, e também em imóveis residenciais de alto padrão, né, imóveis acima de 800 a 1 milhão de reais para cima, a gente atua nesse setor também. Bacana, Vitor. E é engraçado a gente falar de imóveis porque eu acho que é o único investimento que é mais popular que a poupança, né? É o único que desde a Exato. avó, bisavó, né? A bisavó, a avó, a mãe, todo mundo fala pra gente, é o único que ganha da poupança no nosso país. A gente tem bastante pergunta anotada aqui, mas pessoal, a gente estruturou essa conversa mais numa análise top-down. A gente vai começar primeiro falando do ciclo imobiliário, e a gente vai abordando cada assunto até chegar nas dúvidas específicas para a gente entender como é que funciona esse mercado. É importante para a gente começar a entender que todos os mercados possuem ciclos, seja o ciclo da economia, o ciclo da bolsa de valores, para quem gosta disso, o ciclo da renda fixa e o ciclo imobiliário. Tem um começo, meio e fim, nada é para sempre, né? Tudo vai girando. E o que é engraçado é que o ciclo imobiliário ele tem algumas peculiaridades. E a principal característica dele, e que vocês vão entender aqui muito facilmente, é que ele tem, em termos economês, uma oferta inelástica. Quer dizer que a oferta dele ela é mais demorada, as coisas demoram para acontecer. Isso vai ficar claro para vocês. O ciclo imobiliário, para a gente começar, eu já vou passar para o Vitor depois, porque eu quero saber qual que é a opinião dele a respeito de qual fase a gente está e se é uma oportunidade ou se é um risco no momento. Ele tem basicamente 4 etapas. A gente começa na etapa da recuperação, logo após uma recessão.
A gente tem a etapa da expansão. Então, a gente sai da recuperação, onde a taxa de vacância é alta, onde ninguém está otimista com o setor, onde o Vitor não tem espaço para falar numa live, onde o Renan não recebe nenhuma pergunta sobre imóveis, e a gente vai para uma fase de expansão, onde os preços começam a subir. E a confiança volta tanto do consumidor quanto das empresas. E esse que é o ponto-chave, é o pulo do gato para a gente aqui. Porque quando as empresas, e aí vamos pensar nas incorporadoras que fazem todo o projeto de construção, de venda, de pós-venda, elas observam a demanda aumentando, o que elas fazem? Bom, se tem demanda, se você é um empreendedor, você vai lá e começa a trabalhar naquele setor. Então, elas começam os projetos. Mas, diferentemente de uma padaria, que talvez fique pronta em 1, 2 meses, ou um curso que pode ser gravado em 3 meses, um empreendimento, seja ele uma casa, um condomínio, ou um edifício, ele demanda tempo. Tem que ser comprada o terreno, depois tem que haver a construção, o projeto, a viabilidade da prefeitura, a licença ambiental, coisas que o Vitor sabe até mais do que eu. É um projeto demorado. Então, o que acontece? Quando a gente chega nessa etapa onde os preços estão altos, a gente chega num topo que é nesse período que aqueles imóveis que 1, 2 anos atrás começaram a ser construídos começam a ficar prontos. É agora que você passa nas ruas das cidades e vê um monte de prédio sendo vendido, um monte de gente te ligando, mas a gente entra na terceira etapa, que é uma etapa de super oferta, porque aí tem muito prédio, tem muito imóvel para pouca gente já. E é aí que começa a queda dos preços e a gente vai para a depressão. Então, é um ciclo que não termina. Não é um ciclo de 1, 2 meses, mas é de anos. Não sei precisar se são 2, 3 ou 8 anos. Mas se a gente identificar em qual ponto a gente está, é muito mais fácil para eu tomar uma decisão para eu comprar um imóvel para eu morar ou até um imóvel para eu investir. E agora que a gente já sabe isso, Vitor, seja honesto. Em que fase nós estamos para você e por quê? Ô, Renan, concordo plenamente aí com esse movimento cíclico do mercado, né? Só queria pontuar, esse é o grande diferencial das grandes construtoras para os aventureiros dentro do mercado, isso que faz com que aventureiros saiam dele, que é o timing, né? É um ponto muito importante isso, porque, como você mesmo falou, às vezes a compra de um terreno leva 1, 2 anos e a estruturação de um projeto mais 2 anos e a construção desse projeto pelo menos 3 anos. Então, assim, eu estou falando de um ciclo de pelo menos 5 a 10 anos para cada fase de aprovação do projeto, né? Dependendo também se é loteamento, se é um prédio, isso vai variar um pouco. Atualmente, depois de ter passado por uma longa recessão, a gente está num momento de oportunidade. Oportunidade por quê? Porque a gente está com uma grande procura de imóveis, ainda há oferta, né? Então algumas construtoras possuem estoque. A gente também tem, nesse sentido, construtores que há um tempo já se preparavam para esse momento. Então hoje a gente tem os preços numa linha muito razoável, ainda não tem uma crescente de preços, e a gente tem uma coisa muito boa, a gente tem crédito disponível no mercado, né? E nota-se que durante essa briga dos bancos pelas menores taxas, né? E aí destaco também o Santander pela uma das melhores taxas hoje do Brasil, as pessoas começaram a entender que esse é um momento ímpar para comprar um imóvel, porque desde o Plano Real ser criado nunca se teve uma taxa tão interessante, né? Uhum. E também, contra isso, há tempos atrás a gente não tinha quaisquer motivos para se aventurar num imóvel por conta de uma Selic tão alta, né? E aonde a gente não queria imobilizar tanto nosso dinheiro e como a gente, em qualquer aplicação, você pegava 12%, 14% ao ano, né? Então, a gente está no momento da crescente, né? E o Paulo Guedes, inclusive, falou disso recentemente, ele conversou com alguns jornalistas sobre um boom do mercado que pode durar mais, né? A gente estava discutindo aqui qual é o tempo desse ciclo. O Paulo Guedes comentou alguma coisa em torno de ser um ciclo maior, um boom maior de pelo menos 10 anos, por conta dessa taxa histórica da Selic, de oferecer taxas, acesso a crédito mais barato. Então, por conta disso, acredito que vai ter uma procura acentuada durante esses anos, e isso serve de alerta, né? A lei da oferta e demanda está aí, né? Como você estava falando,
E quanto mais gente procurando imóvel, os preços tendem a subir. A gente já sentiu um crescimento nesse preço em relação a terrenos, principalmente, e materiais de construção, o que impacta nos índices econômicos IGPM e INCC. Ô, Vitor, Então, só para a gente está no confirmar, momento para você, a gente está na fase 2, então, a fase da expansão. Estamos na fase 2, na fase da Perfeito. expansão, tá? Que é onde a gente vai ter a crescente de preço. E então, o momento de compra, eu digo que nos próximos anos é crucial, porque daqui a algum tempo a gente vai ter preços impraticáveis mesmo. Que aí é onde começa a outra fase do ciclo. Bacana. Acho que confirmando o que você falou, eu vi uma entrevista recente do presidente da Cirela e ele falou uma frase, né? Nós não estamos em crise, pelo contrário. E uma palavra-chave que você usou aí, Vitor, foi crédito. Porque o ciclo do mercado imobiliário ele está muito associado ao ciclo de crédito. E como você bem pontuou, né, a gente vive hoje o patamar histórico de taxas de juros lá embaixo. Quem imaginou que a gente fosse ter Selic a 2%, impactando nas taxas dos empréstimos? Eu estava até dando uma estudada, o último trimestre, não foi o último trimestre, mas os últimos 3 meses, a gente teve a maior taxa de captação, seja de depósito à vista ou depósito a prazo. Então, seja poupança, CDB, qualquer tipo de título. E os bancos precisam fazer alguma coisa com esse dinheiro. Tanto é que a Caixa teve no mês passado um mês de maior contratação de empréstimos imobiliários. Então, assim, não tem como desassociar um mercado do outro, porque o banco tem dinheiro, ele precisa emprestar. Você comentou do Santander, né, que teve uma proposta muito boa nos últimos meses, só ficava atrás da Caixa, né, que tem alguns subsídios governamentais. Recentemente o Itaú lançou também uma nova linha que é atrelada à poupança, que eu nunca tinha ouvido falar, não sei, nem sei se isso já teve alguma vez na história. Não teve. Nunca, né? Não. Então, recentemente, assim, né, os bancos lançaram algumas linhas que não existiam. A Caixa, né, atrelada ao IPCA, a inflação, né? Geralmente o pessoal corrigia na TR, agora está lançando na poupança. Então o pessoal tá usando a criatividade para lançar produtos competitivos nesse novo cenário, né? Prevendo também o futuro de curto prazo e médio prazo. Exato. Então corrobora o que você falou, o mercado de crédito está aquecido, consequentemente o mercado imobiliário está aquecido. Então a gente não combinou isso, mas eu concordo contigo que a gente está nessa fase 2. Então, se a gente respondeu a primeira pergunta, que é, agora é a hora, eu quero saber, Vitor, se eu quero comprar um imóvel para investimento agora, quais são as principais características? Como que eu escolho o imóvel? Como que Renan, que nunca teve um imóvel, já morou em vários, mas sabe até investir em fundo imobiliário, mas nunca teve um imóvel, o que eu tenho que me atentar? Renanzão, primeiro ponto, e o mais importante, é a localização, tá? Hoje as pessoas escolhem imóveis por diversos fatores, né? A localização do seu imóvel. Então, eu já tive uma atuação no segmento Minha Casa Minha Vida e nesse nicho as pessoas escolhem a localização por estar próximo à família, por estar no bairro que eles já conhecem e cresceram lá, tá? Logicamente, num setor de médio padrão, a gente já inclui as áreas mais valorizadas da cidade, né? As áreas que já tiveram seu boom de crescimento e que agora estão se acertando ali com alguns imóveis mais usados, é para onde o médio padrão vai. E o alto padrão vai totalmente para aquelas áreas novas, exploradas e mais desejadas, que tem o preço mais caro. Falando em Ribeirão Preto, a gente fala do Alphaville, a gente fala do Olhos da Água, que são os bairros mais desejados. Então, o primeiro ponto para se atentar é a localização, né? Quanto mais nobre a área, mais caro será o imóvel, obviamente. Ô, Vitor, e uma aí a dúvida gente tem minha. que se atentar. Oi. Dentro de localização, por exemplo, não é o nosso caso aqui, mas pensando numa cidade grande igual São Paulo, se tem metrô ou não perto é importante, esse tipo de coisa, se tem shopping ou não próximo é importante? Isso, importantíssimo. Na verdade, em São Paulo isso é muito mais procurado, né? E até analisando pontos de bem-estar, né? O imóvel ele tem uma função social importante na vida do brasileiro, de qualquer pessoa, né? De qualquer cidadão. Então, o cara que vai comprar um imóvel, ele espera ter praticidade, ou ele tem algum motivo, né, para comprar um imóvel. Então, imóveis próximos a metrô, para economizar tempo em trânsito em grandes metrópoles, imóveis que você tem um comércio próximo, que você consegue fazer tudo a pé.
E é interessante essa pergunta, porque em Ribeirão a gente já começa a ter também uma dificuldade em relação à mobilidade, e a gente começa a perceber que a gente não tem mais só um centro comercial. Hoje os lançamentos buscam ter centros comerciais, microcentros, para atender esse público de um novo local. Então, comentando com você, o Alphaville é mais afastado, já há um centro comercial com farmácia, padaria, mercado, posto, para atender ao Alphaville. Isso acontece em outros lançamentos, bairros mais afastados, né? Guaporé, ali na região do Shopping Guatemi. Isso acontece também, por exemplo, na Pacaembu, né? A Pacaembu recentemente entregou o maior bairro da cidade, mais de 10 mil casas, e tem um baita centro comercial puxados por postos de gasolina, mercados, e está realmente uma concorrência grande lá já, né? Então esse é um ponto importante de se atentar. Mas isso é lógico também, Renan, que vai depender do interesse do cliente. Tem cliente que gosta de morar afastado, não quer ouvir barulho de carro, não quer ouvir barulho de moto, quer ficar isolado mesmo, né? E então esse é um ponto importante na localização, a gente entender como é que isso vai ter uma função para aquele morador. O segundo ponto é você tentar entender qual que é a posição do imóvel. E quando eu digo essa posição do imóvel a quem ele vai servir. Obviamente, a gente tem uma estrutura familiar hoje no Brasil, padrão. Por exemplo, hoje uma família geralmente tem de 1 a 2 filhos, né? Então, se você buscar um imóvel de 4 suítes, que vai ter uma família de 3, 4 filhos, é um imóvel que vai aumentar o preço, porque é uma área construída muito maior, né? Então, você procurar imóveis, por exemplo, em apartamentos, que você tem uma planta que atenda a 70% da população brasileira, é um imóvel que vai ser mais líquido, vamos dizer assim, né? E se atentar também ao fato da conservação do imóvel. Isso é muito importante. Saber se ele está em estado bom, se a construção foi feita da maneira adequada, se a construção está dentro do prazo de garantia. Eu acho que esses são pontos importantes. Mas é aquilo que eu falo, Renan, o imóvel, você vai escolher ele para você. Então eu brinco que não tem imóvel ruim ou bom. Tem um imóvel que atende a sua família e tem um imóvel que atende a minha família. Isso vai ser determinado de acordo com as suas preferências, né? Cada um tem uma prioridade dentro de enxergar um imóvel, seja ela, eu quero um quarto maior, eu quero uma piscina maior, ou eu não ligo para piscina. Então isso vai afetar diversas... Você vai ter que entender que o tipo do seu imóvel pode atender uma grande população e ter uma liquidez maior, ou às vezes um imóvel que você quer um imóvel mais específico, que talvez não vai ter tanta liquidez. Então, basicamente, eu atrelo pode falar. A localização, o tipo do imóvel, a conservação dele e o principal, preço, né? Eu acho que até o primo rico aí que você deve seguir, ele recentemente comprou uma casa e falou, tudo é preço. A gente tem que analisar o preço do imóvel, saber se ele está no preço correto, no preço de mercado, ou abaixo disso, para a gente poder fazer uma boa compra, que o nosso sonho do imóvel não seja um pesadelo. Bacana, é verdade, né? Até o melhor imóvel, se for um preço exacerbado, não compensa. Eu acho que você fez uma diferenciação aí que é importante para a gente, porque a primeira pergunta que a gente recebe quando vai falar de imóvel, por exemplo, que é o que eu vou fazer para você daqui a pouco, Renan, eu compro ou eu alugo, eu financio, eu pago à vista, eu invisto ou não invisto em imóveis? E uma diferenciação importante é a gente entender o que é o imóvel para moradia, o que é aquilo que eu busco para minha família, igual você falou, pode ser muitas vezes a pior localização possível, pensando em liquidez, pensando em investimentos, mas é aquilo que a minha família gosta, é aquilo que os meus filhos vão poder brincar, é aquilo que eu sempre sonhei. E o segundo ponto é o imóvel como investimento. Aí sim eu vou me atentar a todos os fatores, eu vou ver como que o mercado enxerga aquilo. Então ter essa diferença é importante, né, Vitor? Com certeza, Renan. Eu acho que se a gente ficar atrelado à compra de um imóvel, que é um bem que a gente usa por 20, 30 anos, né, até trocar ou até crescer de família, mudar o nosso perfil, é um imóvel que é um bem que a gente tem que estar se sentindo bem lá dentro, né? E às vezes você comprar um imóvel atrelado a, nossa, mas será que eu vou conseguir vender isso depois? Não sei se esse é o melhor pensamento para a gente comprar um imóvel. Talvez compense a gente analisar o que vai servir para a gente e, de fato, atrelado aos interesses da compra do imóvel, né? Às vezes é um investimento, mas entender como isso vai ser bom para a minha família.
Perfeito. Vitor, supondo então que agora eu fui convencido. Vocês dois falaram, né? Um explicou do ciclo, falou as principais características. Quero comprar meu primeiro imóvel, quero investir nele. Seja comercial, seja a moradia para mim, seja para ter como investimento. Hoje, o que você enxerga com relação a financiamento ou compra à vista, aluguel contra financiamento? Qual que é a melhor maneira? Existe a melhor maneira? Não existe? Essa é a pergunta que todo mundo me faz e recebi muito essa caixinha, essas perguntas na caixinha lá que eu deixei no Stories. E é bom deixar claro, Renan, que tudo depende, tá? Eu trouxe aqui um caso prático, atrelado à minha situação atual, para a gente conseguir discutir isso um pouquinho, tá? Legal. Hoje eu moro num imóvel, o aluguel dele é de R$ 2.500, tá? E eu alugo meu imóvel e ele custa na faixa de 600 mil, tá? Então, eu fui lá e fiz uma aprovação do meu crédito no Santander e fui ver como é que ficaria essa compra. Resumidamente falando, o preço do imóvel financiado em 30 anos e eu pegar o preço do imóvel que eu aluguei por 30 anos, hoje é exatamente o mesmo, tá? Então, eu pegando o preço do imóvel real e pegando o preço do aluguel real da situação, esse seria exatamente a mesma situação. Então, quando a gente tem empate de preço financeiro entre aluguel e financiamento e a gente consegue ter uma equiparação de valores, até que seja por uma desvantagem, uma diferença pequena, compensa a gente financiar o imóvel, tá, frente à alocação. Mas isso, por que depende? Porque eu, por exemplo, tenho uma negociação diferente no meu aluguel. Então, por ter essa negociação diferente, para mim, na minha situação hoje, neste imóvel que eu estou, compensa alugar, né? Mas, eu acho que eu comentei até com você, a gente está sempre atento às oportunidades que eventualmente surgem para comprar algum imóvel. Recentemente, meus pais moram num condomínio de casas e eu quase comprei uma casa lá porque o preço estava atrativo. Então, a gente tem que estar de olho nas oportunidades dentro do mercado, obviamente, e sabendo que em circunstâncias normais, né, e dentro de um mercado aquecido, a gente não acha mais essas situações que eu tenho hoje como aluguel mais reduzido, a gente tende a ter uma preferência pela compra financiada, tá? Uhum. E aí, Renan, você quer comentar algum ponto desse contraponto entre aluguel e financiamento? Uma coisa rapidinha, eu acho que há 2, 3 anos atrás, se eu Uhum. soubesse que um dia eu ouviria essa resposta e concordaria, eu ia ficar surpreso, porque quando a gente fala entre aluguel e compra, a gente tem que pensar em custo de oportunidade. Se eu estou comprando, o que eu estou Exato. deixando de fazer com aquele dinheiro? E essa simulação que você fez, comparando pagar em 30 anos ou o valor do imóvel, eu sempre fiz ela, para mim e para as pessoas que pediam ajuda, e há uma época que a gente tinha uma taxa de juros que eu conseguia investir sem muito risco, de 1% ao mês, e o aluguel, de maneira geral, historicamente, ele sempre girou próximo a 0,5% do valor do imóvel, né? Exato. Então, qual que era a conta? Se eu fizesse um financiamento, eu ia ter uma parcela de R$ 2.000, por exemplo. O meu aluguel ia ficar na casa de 1.200, 1.100, 1.300. Essa diferença, a hora que eu colocava ela para 10, 20, 30 anos, ao invés de eu fazer o financiamento de 30, era melhor eu alugar, investir esse dinheiro e depois de 15, 16 anos eu comprava à vista. Mas é o que você Exato. falou, hoje a gente vive outra era, né? Inimaginável. Então, até a minha Exato. resposta mudou. E eu também, né, a gente que faz faculdade de administração, a gente está muito sempre analisando isso, né, fazendo essa conta, e eu também sempre fui da tendência de locar o imóvel, né, e hoje a gente olha e faz essa conta e se assusta, porque de fato o dinheiro que a gente tem hoje para dar de entrada não rende mais, na verdade ele deprecia até dependendo de algum investimento que a gente faça por conta da inflação que também tem subido, Uhum. e as taxas de juros, por estarem tão baixas, compensam com que a gente tenha essa oportunidade no mercado financeiro, que eu acho tão interessante, que é a gente se alavancar, né? No mercado imobiliário, a gente consegue se alavancar usando o dinheiro do banco, porque o imóvel é uma garantia real, ela está ali, né? Não acontece nada com aquele prédio, é um imóvel, por isso que é um investimento tão seguro.
Mas, Renan, é importante também falar que se a gente fazer a mesma comparação no imóvel à vista, a conta fica muito próxima do valor de aluguel. Então, se fosse eu, Vitor, hoje, analisando as incertezas, hoje eu preferiria comprar um imóvel financiado do que à vista, tá? Uhum. Por conta justamente do que você comentou, do custo de oportunidade. Eu fiz até uma simulação aqui. Se a gente descontar o valor de locação e o valor do bem, numa compra à vista, a gente ficaria com um valor mais ou menos aqui próximo de 1.300.000 reais, sendo que o custo do financiamento é de 1.200.000. Então, Uhum. é uma diferença muito próxima de valor monetário em 30 anos, né? Se a gente fazer 100 mil reais de diferença em 30 anos, é um valor irrisório, a gente acaba analisando que a trabalhar alavancado nesse sentido se torna até mais vantajoso, tá? Então, quando alguém me perguntou, você compra à vista ou compra financiado? Eu compraria financiado. Tem gente que não gosta de ter uma parcela mensal, uma obrigação com o banco, e prefere quitar à vista. E a gente entende isso. Então, é importante frisar que essas comparações entre locação, financiamento e à vista envolvem uma análise financeira, né, uma conta racional, e que dentro desse universo de 30 anos, a gente tem fatores emocionais e qualitativos que vão ser de acordo com pessoa para pessoa. Né? Tem gente que quer ter um filho dentro de uma casa comprada e quitada, e aí compra uma casa menor. Tem gente que quer financiar uma casa para ter uma casa melhor para o filho. E tem gente que quer alugar, porque talvez o filho cresça e a gente muda de lugar. Não sei. Né? Então, analisando da operação financeira, hoje eu indico as pessoas a financiarem um imóvel para trabalhar Ô, alavancado. ô Vitor, eu ia complementar exatamente o que você falou. Se dá na mesma hoje, financeiramente, tanto eu alugar quanto eu financiar, uma coisa é se você que está assistindo a gente tem 20, 30 anos, não sabe exatamente qual vai ser o caminho que vai seguir na vida, se vai precisar mudar de cidade, mudar de estado, se é solteiro. Outra coisa é o pai de família, a mãe de família, que não quer ter Uhum. encheção do proprietário, que quer colocar quadro onde quiser, sem se preocupar com a parede, sem precisar fazer a reforma na hora que o proprietário quer. Então é muito da parte emocional, né, que você falou. Se chega uma hora que a planilha mostra que é a mesma, pai de família toma uma decisão. A jovem de 22 anos que vai mudar para São Paulo mês que vem talvez toma outra. Então isso é muito individual. E Vitor, já aproveitando algumas perguntas que eu até tinha anotado, mas já chegou aqui na caixinha, e Uhum. construir um imóvel? O que você acha? A gente falou de financiar e alugar, e Sim. construção? Bom, aí a gente tem que comparar, Renan, a construção com um imóvel pronto, tá? É obviamente que o imóvel pronto ele vai ser mais caro por algumas razões. Primeiro, porque quem faz ele espera um lucro disso, tá? Então, eu estou analisando uma construtora, ela espera ter um lucro do trabalho que foi efetuado. A gente analisando uma família que foi construir um imóvel para morar, por exemplo, num condomínio fechado, e teve que mudar por algum motivo, essa família também, hoje, olha o valor do mercado da casa, né? Que é de fato maior do que o preço da construção. Ou seja, construir sempre vai ser mais barato do que a casa pronta. Então, mas por que vai ser mais barato? A gente tem primeiro o fator de risco, né? Que obra sempre pode ser uma surpresa, e aí eu falo, a gente tem como prever, obviamente, essas incertezas, mas de fato é algo que pode encarecer. E também tem o risco do dinheiro empregado naquele período, tá? E também tem uma outra coisa, que é o mais importante, que eu acho que as pessoas vão falar mais, que é a praticidade, né? Você hoje, olhando a sua rotina de trabalho num banco, né, corrido, você hoje teria tempo para gerir uma obra e construir uma casa para você? Então, 90% das pessoas não tem esse tempo disponível e acabam optando por imóveis prontos. Então, o grande diferencial é, analisando financeiramente, você vai conseguir construir mais barato, né, do que o imóvel pronto, mas você tem esse fator de ter tempo, riscos, etc., que a pessoa que construiu teve. Tá? É o que você falou, né, Vitor?
logicamente faz sentido que financeiramente seja mais viável, até porque todo trabalho tem um preço. E se você precisa ficar indo na obra, você vai ser um mini incorporador. Se você precisa cuidar de tudo, o seu tempo tem um preço. Então é claro que aquilo vai ser pago. Então financeiramente sempre vai compensar. Agora, é isso que Sim. você quer? Se é o imóvel da sua família, pode ser que sim, você quer pensar em cada detalhe. Se é só mais um imóvel do seu portfólio, pode ser que não. E aí uma pergunta agora que eu queria que você respondesse, porque eu não sei mesmo. O Júlio perguntou, você saberia estimar na média quanto sairia mais barato construir um imóvel? Ainda que eu esteja disposto a ter todo esse trabalho. Qual que seria o meu ganho nisso? Quais são as margens das construtoras, talvez? Tá. Em torno de 20 a 30%, para ser bem direto, Renan. Então, assim, vamos supor que uma casa de 1 milhão, que a gente vai comprar uma casa de 1 milhão pronta, o cara que construiu, ou a pessoa que construiu, vai ter um custo entre 700 e 800 mil com essa casa, tá? Aí você fala, nossa, mas isso é bruto, é bruto. Depois você tem o imposto de renda sobre a venda e o comissionamento, que isso daí vai gerar entre comissão e imposto, em torno de 20 a 25%, tá? Então, acaba que isso cai um pouquinho, mas é uma margem bruta de 20 a 30. Legal. O Marcelo até comentou, né, que hoje existe a opção de contratar gestores de obras. Acho que ele comentou porque ele está numa construção, Vitor. Então ele tem que defender o dele também, Ah, né? não, cara, e hoje, quando eu falo assim da gente ter tempo para construir, eu falo inclusive contando com a gestão da obra, porque o proprietário da construção tem que tomar algumas decisões que não estão na alçada do cara de imóvel, do gestor da obra, obviamente. E é claro Uhum. que o gestor da obra vai cobrar uma porcentagem em cima de você para gerir essa obra. Então, a diferença entre construir e comprar um imóvel pronto vai diminuindo cada vez mais. Quanto menos esforço, que a gente volta sempre naquela máxima, né, Renan? É o custo de oportunidade. Quanto menos a gente diminuir nosso esforço, menor vai ser nosso lucro, porque a gente também não empregou horas ali no negócio. Mas, de fato, hoje tem muita construtora aí que faz esses trabalhos e a gente pode indicar várias de confiança. Maravilha. Vitor, vamos pensar agora nos imóveis dentro do nosso portfólio, dentro da minha carteira de investimento. Primeira dúvida, acho Uhum. que é a que mais surgiu para mim, é para você. Como você avalia hoje, para um investidor, o Uhum. imóvel contra um fundo imobiliário? Renan, entre isso, é importante avaliar o perfil, e aí também quero ouvir muito a sua opinião disso, o perfil do investidor, né? Um imóvel, como o próprio nome diz, ele é imóvel, né? E ele tem uma liquidez baixa. Então, quando a gente fala de comprar um imóvel, é um preço de alto valor agregado, né? Um ticket médio alto, a gente tem que analisar quanto isso vai representar da carteira da pessoa, né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu não tenho muito dinheiro guardado. Eu não posso ter um imóvel para locação, porque se esse imóvel ficar vago, eu não tenho fonte, não tenho retorno sobre o meu investimento. Por isso que hoje eu não tenho imóveis para aluguel. Então é importante destacar que dentro da estratégia da carteira da pessoa, ela tem que ter um valor adequado para se comprar um imóvel. Quando não se tem esse valor e fica com essa concentração alta em um imóvel só, a pessoa migra para fundo imobiliário. Então hoje, para investimentos em imóvel, eu indico para pessoas que realmente têm muito dinheiro aplicado. Que a gente está falando de uma pequena, infelizmente, né, Renan, de uma pequena parcela da população. Sim. É verdade, esse ponto da concentração é muito importante, porque se eu tenho 300 mil aplicados e eu compro um apartamento de 300 mil, meu patrimônio inteiro está sem liquidez, meu patrimônio inteiro está em um único ativo. É a mesma coisa que alguém me perguntar, se eu coloco tudo numa única ação, eu ia falar que a pessoa está maluca. Mas muitas vezes a gente responde isso e vai lá e compra um imóvel. Então, ter um imóvel como parte do portfólio faz sentido. Se eu tenho 1 milhão, um apartamento de 200 é 20%. Vai atender os critérios de diversificação. Agora, se eu estou começando agora, eu estou juntando meus primeiros 10 mil reais, pega 100 reais, compra um fundo imobiliário. 150 você Exato. consegue já ter um tijolo, pelo menos, daquele prédio lá de São Paulo, né? Pelo menos você já começa a sentir o cheiro da construção, já começa a ver isso. E eu acho que outro ponto muito importante, Vitor, é com relação à diferença de mercado do fundo imobiliário e do imóvel. O fundo imobiliário,
o mercado dele é muito mais eficiente. Isso porque você tem muitas pessoas comprando e vendendo todos os dias, você tem gestores dos fundos, você tem o pessoal que faz assessoria, você tem os analistas, você tem um monte de gente dando opinião sobre aquilo o dia inteiro. E o principal, você tem o preço na tela. Ainda que haja uma divergência de um minuto para o outro, você sabe mais ou menos quanto custa. Então é um mercado mais eficiente. Se parece com o mercado de ações, com o mercado de títulos. Exato. Agora, um imóvel normal para eu investir que não seja de um fundo, eu não consigo saber o preço. Eu até consigo ver de alguém que comprou um parecido, mas não é igual ao meu, não existem dois imóveis iguais. Então, é um mercado mais ineficiente. Sempre que há ineficiência, abre-se uma oportunidade e um risco. Para quem sabe, para quem tem expertise, é hora de achar o imóvel barato e ganhar dinheiro. Muito mais dinheiro do que uma ação poderia dar do que qualquer outro investimento. Para quem não sabe, está querendo se aventurar, talvez vai ser o momento de comprar um imóvel por 20% a mais do que ele vale, né? Sim, perfeito, Renan, perfeita análise. E eu acho importante falar sobre isso, Renan, sobre a oportunidade e risco, porque também a gente olhar, porque assim, eu tenho alguns investidores, né, como eu comentei no começo da live, a gente tem um grupo de investidores que investe ativamente em imóveis comerciais, onde eles possuem assim, imóveis em torno de 20 a 30 milhões em imóveis aplicados. Mas são pessoas que também possuem um patrimônio gigantesco e, além disso, conhecem muito o mercado, tanto quanto ele se aproveita dessa ineficiência de mercado para saber o preço daquele imóvel. E ele sempre compra com uma defasagem de 20 a 30%. Então, esse cara consegue ter acesso a produtos e oportunidades diferentes do que nós, que somos pessoas normais, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, isso é muito importante destacar. Ainda, bem pontuado. E, então, assim, a gente tem que analisar principalmente esse fato. Hoje, em termos de retorno, né, entre as duas posições, elas estão muito próximas. Né? Antes o imóvel estava um pouco defasado em relação a fundos, mas hoje é possível, com a crescente demanda, né, ter retornos iguais a 0,6, 0,7 até, principalmente em imóveis comerciais, até a Luiz já fez uma pergunta aí, mas é possível sim ter retornos muito próximos ao fundo. Por que o fundo tem retorno maior? Porque, como você disse, é um monte de gente investindo dinheiro em um imóvel que se torna muito eficiente, para um locatário muito eficiente, para uma empresa muito boa, que às vezes acaba não sendo a realidade, por exemplo, minha, que sou um consumidor que tem minhas dificuldades financeiras, por exemplo, que eu vou alugar um apartamento pequeno. Pode ser que no mês da dor de barriga eu preciso pagar meu carro, arrumar meu carro e não pago aluguel. Então, esses riscos, né, de gestão, de personalidade de imóveis, faz com que o fundo imobiliário se torne também atraente nesse caso, se caso você tem pouco dinheiro para investir. Legal. Eu não quero ficar puxando muito para o seu lado, né, porque você já faz isso falando dos imóveis. Mas eu estava lendo um estudo e estava falando sobre a correlação dos imóveis com as demais classes de ativos. Para quem não sabe, correlação é simplesmente uma métrica para mostrar assim, se um mexe tanto, quanto que esse segundo vai mexer. Então, quanto menor a correlação, maior é a minha diversificação, mais protegido eu estou. E os fundos imobiliários, lá nos Estados Unidos tem outro nome, né? Eles têm uma correlação baixa. Então, assim, é uma alocação estratégica dentro do portfólio. Agora, os imóveis próprios ou fora desse mercado eficiente tem uma correlação muito mais baixa. Então, pensando em proteção, ter um imóvel é muito bom. E aí eu acho, essa é a minha opinião, né, Vitor? Não sei se você concorda, que entra muito do aspecto psicológico. Por quê? A ineficiência faz com que eu não veja o preço todos os dias. Faz com que um dia que eu acorde de mau humor, eu não saiba que o meu prédio, que o meu imóvel está valendo um pouco menos. Eu não consigo abrir o home broker e ver. E o que a gente vê, infelizmente, é muita gente que compra um fundo imobiliário ou qualquer investimento que a gente for pensar no momento de euforia, no momento que está subindo, e a hora que cai, que é a oportunidade, eu vendo. Agora com o imóvel não, né? O que minha mãe sempre me disse, compra um imóvel, compra um terreno que ninguém te tira isso. Isso porque ela já viu confisco de poupança, ela já viu fundo de investimento caindo 20%, 30% em uma semana. Agora o imóvel, o que a gente vê? É o terreno. Eu vejo as paredes. Aquilo ninguém me toma. Então a gente não pensa que aquilo pode estar desvalorizado e eu acabo não vendendo na hora errada. Então, psicologicamente, pode fazer muito sentido também para os investidores.
Exato, Renan. E é até legal fazer esse contraponto. É, Você comentou, às vezes vem uma pessoa mais velha e fala, não, você tem que ter uma casa, porque é tijolo, é mais seguro, não sei o que lá. Tanto que as pessoas casam hoje, precisam comprar um imóvel para casar, né? Então a gente Quem coloca isso como casa, regra tem básica, casa, né? né? Quem casa quer casa, né? Então, isso é devido às pessoas que viram também cenários catastróficos ao longo da história brasileira econômica, né? Pessoas que tiveram poupança congelada, inflação de 100% ao dia. Então, isso faz com que as pessoas tenham essa visão, né? Eu também não concordo, por exemplo, com durante a pandemia, né, muitos colegas assim compartilharam, tijolo não pega vírus, né, sobre as questões das ações terem despencado. E eu acho isso uma comparação meio dúbia, né, por conta de que isso, apesar de ser uma verdade, do preço do imóvel não sofrer uma oscilação tão alta, né, também ainda assim é um ativo de risco atrelado à sua concentração de carteira, tá? Então, eu acho que é legal ter esse contraponto, é a lucidez de saber tomar uma decisão correta de acordo com todo o portfólio. Perfeito. Vamos lá para mais algumas perguntas que surgiram essa semana. Se for para eu Beleza? investir, eu invisto no imóvel residencial ou comercial, pensando tanto em valorização quanto em renda mensal com os aluguéis. Tá. São dois perfis diferentes, Renan, que a gente tem perfil de investidor que prefere o residencial e tem perfil que prefere o comercial. Quais são as vantagens e desvantagens? Tá? Não tem um melhor. Mas quais são vantagens e desvantagens? Do ponto de vista do comercial, a primeira desvantagem é que ele sempre tem um valor maior, né? Imóveis em avenidas a gente não tem por menos de R$ 1 milhão. Então, o que exige de você ter muito patrimônio, muito dinheiro disponível para poder comprar esse imóvel. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de liquidez, assim, qual que vai me trazer mais segurança de um aluguel mensal? É o comercial. Porque aquele imóvel vai ser ocupado por uma empresa que eventualmente tem o interesse de ficar lá, porque se cria um ponto, se cria uma história naquele local, mas se houver uma alteração, se a pessoa sair desse imóvel, é facilmente recolocado uma outra pessoa. Então, vamos supor, tem imóveis que você está com uma loja de roupa, que de repente vira uma loja de óculos, que de repente vira uma loja de ar-condicionado, então, assim, você pode ver que geralmente roda muito, e dificilmente um imóvel fica alugado. Obviamente que também, agora com a pandemia, aconteceu muita troca aí de imóvel, né? Obviamente no comercial. E do ponto de vista residencial, você tem acesso a imóveis menores, né? Então você pode ter lofts de 150, 100 mil, 200 mil, apartamentos nesse valor também, e fazer a locação dele. E é lógico que qual é a desvantagem disso? Num imóvel de menor valor, o risco desse cliente vai ser maior. Um cliente que paga um aluguel de R$ 500, R$ 600 por mês, às vezes é o único imóvel que ele consegue pagar, e ele pode, e infelizmente a realidade do brasileiro é essa, da gente depender muito de salário, de não conseguir fazer uma reserva financeira, porque as contas estão aí, esse mercado de fato é desumano, né? E às vezes numa dor de barriga, a pessoa não consegue pagar, vem a inadimplência, você, para ter uma rentabilidade, para ter um valor mensal, você vai ter que ter muitos imóveis a gerir, né? Vai demandar imobiliárias, então muitos dos meus investidores comerciais não têm imobiliária, sempre faz direto com o locatário, locações de 10, 15 mil mensais, são clientes que dão menos trabalho, né? Uhum. Então, são pontos de vantagem e desvantagens. Basicamente, eu acho que são esses de se olhar. E é importante também destacar, Renan, que se for fazer um investimento para locação, olhar um imóvel entre comercial e residencial, é importante que ele esteja pronto, tá? Eu vou comprar esse imóvel na planta para alugar. Não sei se é a melhor solução, porque depois, por exemplo, no imóvel residencial, vamos supor que você comprou um prédio e falou, nossa, eu vou colocar esse prédio para alugar. Aí vem um condomínio, R$ 1.000. Cara, ninguém vai alugar o prédio. Então é importante que você conheça o prédio que está comprando, porque a composição aluguel e condomínio é muito importante para o cliente. Porque às vezes, olha o exemplo, o meu condomínio aqui é em torno de R$ 500, mas eu fui ver apartamentos que tinham condomínio de R$ 800 mil, que inviabilizavam eu pagar o aluguel que eles querem. Porque o meu valor mensal não podia passar de X valor.
Então é Aham. importante você saber e ter esse imóvel pronto. Além do que, Renan, você também pode até pontuar melhor, o desencaixe de caixa, eu vou ficar por 3 anos pagando um imóvel durante a construção que não vai me dar um retorno. Então é importante salientar que se você for comprar um imóvel para retorno mensal, para ter locação, é importante que ele esteja pronto. Perfeito. Então, resumindo a resposta residencial ou comercial, se eu ainda tenho pouco recurso, o residencial vai ser mais fácil de eu encontrar, 100, 150, 200 mil. Se eu já tenho um montante maior, é mais fácil eu ter um inquilino no comercial. Até porque, imagino eu como leigo que observa o setor, tem muito mais exposição, né? Por onde você passa, você vê se aquele Exato, imóvel está vazio ou não, né? Um apartamento, não necessariamente eu vou descobrir um dia. Se ninguém me exato, contar ou eu não ver uma propaganda, eu nunca vou saber, né? exato, Ô, exato. Vitor, então a segunda, outra pergunta que você já até tocou no tema aí. Esquecendo agora a briga entre residencial e comercial, vale a pena investir em imóvel na planta? Vale. É aquele velho ditado, né, Renan? E também outro adendo, né? Vale, mas depende. Mas é aquele velho ditado. Quem chega antes na fonte bebe água limpa. Então você vai, por exemplo, num lançamento de um terreno, escolher o melhor terreno, melhor localização do imóvel. Você também pode escolher o andar mais alto, a vista mais bonita do seu apartamento, né? Só que é válido destacar também que você pode ter a euforia de um lançamento e pagar caro por isso. Então, para pontuar um caso real, o Alphaville, quando lançou em Ribeirão Preto, foi uma euforia. Então, os preços estavam lá em cima. E ele foi lançado durante uma recessão. E na recessão, a gente teve uma queda do preço. Então, teve gente que pagou mais caro do que no lançamento do que estava valendo. E hoje, o imóvel voltou a ser maior do que o preço do lançamento. Então, é importante ter essa clareza, né, essa racionalidade de saber o que está comprando. E aí já entra um pouco na outra pergunta da importância de ter um corretor. Às vezes você tem um lançamento com preço muito fora do imóvel por conta de ter uma localização privilegiada, de ter uma vista legal, um apelo comercial interessante, com que acaba que a gente tenha preços muito fora da curva. Né? Então, vale sim comprar um imóvel na planta, desde que você avalie esses pontos. Pensando no imóvel na planta, você citou aí do corretor, da importância dele. O corretor conseguiria me ajudar até a saber a solidez daquela companhia que está vendendo, para eu saber se aquela empresa vai ser capaz de arcar com os custos, se ela tem um banco por trás, se ela está utilizando capital próprio, qual que é a minha segurança que aquele prédio vai existir de verdade. Com certeza, com certeza. O corretor ele deve, né, ser transparente com o cliente e mostrar a segurança que ele está comprando. Obviamente que tiveram alguns casos, né, sérios, a Encol acho que é a mais emblemática, mas o corretor deve sim mostrar a solidez da empresa. E o próprio cliente também, Renan, consegue enxergar isso facilmente, né? O acesso à informação, ele é muito fácil. Então, hoje eu brinco que o pessoal que é corretor e gosta de não é mentir, mas ocultar, às vezes, alguma coisa, a internet está aí para mostrar, né? Hoje a gente tem acesso, como esse conteúdo dessa live, é um acesso muito prático às informações e o corretor deve ser transparente, falar qual construtora que tem a segurança de fazer o prédio ou não, uma possibilidade de atraso, às vezes não é nem não entregar, mas atrasar a obra, porque não vendeu como esperado, né? Então, sim, o corretor tem que demonstrar isso e mostrar para o cliente que ele está fazendo uma compra segura e que isso não vai virar um problema lá na frente. Legal. Vitor, a gente está quase acabando, são 10 minutos. A última pergunta, a gente falou a live inteira sobre o imóvel, seja ele na planta, seja ele já pronto. E Uhum, terreno? É uma boa ou não? Comprar um terreno. Não sei se eu vou construir, se eu não vou. Ele sempre se uhum. valoriza, não valoriza. Renan, tinha uma estima aí, isso também era aproveitado até os anos 2000, começo dos anos 2000, que era o seguinte, compre um terreno e ele vai dobrar de valor quando ele ficar pronto. E acontecia isso de fato. Né? Eu tenho amigos que compraram terrenos aqui na região do Guaporé, pagaram 100 mil na época e hoje você não acha por menos de 200, isso num espaço de 10, 15 anos. Tá? Hoje, com o mercado mais sólido, com os preços subindo, hoje é muito difícil a gente encontrar oportunidades assim, de terrenos que você compre por 80 mil hoje
e vai virar 160 em 5, 10 anos. Muito difícil, né? Talvez num prazo maior, mas aí também a gente corrigindo a inflação, não sei qual que é o ganho real desse capital, tá? Então vale a pena comprar um terreno, desde que você tenha uma destinação para esse terreno. Ó, eu vou comprar para construir isso, ou eu vou comprar para deixar ele valorizando, e sabendo dos custos que vão envolver esse terreno estar lá parado, tá? Então, eu, Vitor, hoje não gosto de comprar terrenos em lançamento, porque às vezes o terreno ele lança e ele segue um rumo diferente. Às vezes o tipo de casa que começa a ser construído nessa região, nesse condomínio, faz com que os preços dos imóveis desçam. Então eu prefiro esperar, meu perfil de comprador é esperar e ver como vai se portar o empreendimento em si, para assim depois efetuar uma compra, né? É lógico que quem compra na planta, o preço vai ser menor e você possivelmente vai ter um valor maior para resgatar se caso você der certo no empreendimento. É risco e retorno. Sempre. Ô, Vitor, o Luiz fez uma pergunta com relação à liquidez média de um imóvel comercial. Não Uhum. sei se tem como quantificar isso, mas em questão de um imóvel bem localizado, qual que é o Uhum. prazo que você acha que demora nessa troca de inquilino? Ó, na questão da liquidez, assim, se o imóvel for muito bem localizado, é questão de dias, tá? Em questão da locação, né? Aham. Então, tem imóvel que às vezes está até uma briga pelo ponto ali na hora que o cara sai. Isso acontece em grandes avenidas. Em termos de venda, é óbvio que você vai ter um imóvel mais caro para um público mais específico, né? Você não sai na rua e fala, ó, tô vendendo um imóvel na minha avenida. Não funciona assim. É um público de 10, 30 pessoas na cidade que podem comprar esse prédio. Então, em termos de venda, ele é um pouco menos líquido, né? Porém, há sim uma grande procura por esse tipo de imóvel. Legal. Vitor, para quem se interessou, como que a gente te acha? Tem algum número? Eu sei que você prometeu para mim que ia disponibilizar uma planilha depois para a gente fazer Sim. uma simulação de financiamento, aluguel, qual que é a melhor opção. Tem algum Uhum. contato para quem quiser te mandar uma mensagem, além do Instagram? Ô, Renan, quem quiser falar comigo, pode me chamar aqui no Instagram. Eu também tenho meu WhatsApp, eu vou estar aí na tela, né? 16 99109 2385. Estou aberto para tirar a dúvida de quem precisar, tá? Pode me chamar, curioso ou não, está interessado ou não, estou muito disposto a ajudar todo mundo aí, tá? E, o Renan, só queria complementar, eu recebi uma pergunta muito interessante aqui do meu cunhadão, o Euclides, se ele financiar um imóvel com uma taxa hoje, e até vou te perguntar isso porque você é do banco também, e você pode complementar e me dar um reforço aí. Se ele financiar hoje um imóvel com a taxa atrativa de hoje, e a Selic subir nos próximos anos, a taxa do financiamento contratado vai se manter? E aí eu também quero voltar no inverso que está acontecendo hoje. O cara que contratou o imóvel caro lá atrás, há 10 anos, com a Selic a 14%, hoje ele poderia reduzir a taxa dele? Se você souber aí, eu queria que você falasse, eu também posso complementar a resposta. Perfeito. Ô, Vitor, quando a gente fala de empréstimo, existem os empréstimos pré-fixados e aqueles que têm algum indexador. O que tem um indexador, ele vai mudando com o passar do tempo, então você tem um risco maior. A maioria dos créditos imobiliários costumam ter parcelas fixas e você não tem alteração na taxa de juros. Tanto é que o movimento que a gente viu muito grande foi de portabilidade. Então, empréstimos que foram feitos 5, 10 anos atrás, um banco atrás do outro para poder fazer a portabilidade para o cliente. Então, se você pegar uma taxa de juros que não tem um indexador, ou que é um indexador que varia muito pouco, você fica protegido aí, independente do que acontecer com o país, com a economia pelos próximos 15, 20 anos. Exato. Então, só resumindo aí, o Neto, se você contratar hoje uma taxa de 6% ao ano, ela vai ser mantida, tá? E o inverso, isso é bom para o consumidor. Vamos supor que você contratou um financiamento caro e hoje a taxa está mais atrativa. Os próprios bancos entre si têm interesse de pegar essa dívida de você. Então, ele vai comprar sua dívida e você vai trocar o seu imóvel caro, né, sua taxa barata, por uma taxa mais barata em outro banco.
ou até mesmo no próprio banco, né, o Renan, dependendo do interesse aí do banco de permanecer com o empréstimo, né? Exato. O banco não quer vender a carteira dele, né? Então, geralmente, É. existe esse movimento proativo. Ô, Vitor, a gente Só, tem mais Pode falar. Tem mais 2 minutos, pode falar. só mais uma pergunta. O Inácio, aqui o Rafael, ele perguntou sobre se após essa euforia, eu acredito que vai ter uma forte queda nas vendas no mercado imobiliário. E Boa eu acho que pergunta. não. Eu acho que agora não vai ter queda no mercado. Pelo contrário, a gente teve uma grande procura mesmo no início da pandemia, até o meio da pandemia, e agora continua. Eu acho que justamente a gente discutiu isso por conta da taxa de juros. Exato. É ficar de olho no ciclo de crédito, né? Se a Exato. gente vê um movimento de alta mais para frente, pensando em 2, 3 anos, pode ser que seja Uhum. já o período de entrar na recessão ou no fim de uma euforia. Mas eu acho que a gente ainda está Exato. no início ou no meio. Vitor, eu quero te agradecer pela presença de novo, por todo mundo que ficou aí, que mandou mensagem antes, depois, que tirou dúvidas. Eu acho que o que ficou claro dessa nossa conversa é, primeiro, que não existe resposta certa, depende do seu objetivo, depende de qual o tamanho do Exato. seu patrimônio, se você quer para sua família, para você, ou se você quer investir. E o que importa aqui é a gente se aprofundar. Então, assim como o Vitor se colocou à disposição, também me coloco à disposição. Agradeço a todo mundo e a gente tem que marcar mais uma, hein, Vitor? É isso, Renan. A gente tem que marcar outra. Eu acho que também muito importante, Renan, dos dois lados, é a gente sempre estar assessorado por pessoas que entendem do assunto. Como eu falei, eu não faço investimento sem um assessor, assim como a pessoa que vai comprar um imóvel não deve comprar um imóvel sem corretor. Porque o pessoal fala muito da corretagem, né, da taxa imobiliária que é cobrada pelo corretor, como um custo. E, na verdade, é um investimento para você fazer uma boa compra, que às vezes até o valor da comissão é revertida nesse benefício. Fica mais caro escolher o imóvel errado, né? Porque não é Barato, 1, 2 mil sai reais que caro, você né? vai perder. Exato. Pessoal, essa live vai ficar gravada, então se tem alguém que você conhece que está investindo, tem dúvida e não pôde participar, assim que a gente postar, encaminha para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço.